Bom, galera, para começar, para a alegria da nação, aparentemente a Panini parou com a ideia da numeração dupla. Sim, essa aqui é a primeira edição da segunda temporada do Homem-Aranha, aqui é a edição 24 da primeira temporada, porém, aqui na capa não tá número 25/1, sabe? Porque seria continuamente a edição 25, mas é um número 1 porque é uma nova temporada. Na verdade, o número 25 tá aqui embaixo, na contracapa, de forma bem discreta. O que eu vou dizer, gente? Eu tava ultrajado quando a Panini fez isso com o Gibi do Demolidor. Sabe que a nova fase veio com uma numeração dupla. Eu juro pra vocês, quando eu vi aqueles números esquisitos na capa, eu achei que fosse um erro. Tá, beleza, peguei uma edição que alguém digitou um número errado e caiu esse número esquisito aqui na capa. Depois que eu fui me tocar que era uma numeração contínua. O ponto é que agora a editora resolveu esse problema. Eu acho que a melhor solução é essa. Número 1 aqui na capa, porque é um começo, né, uma forma de atrair novos leitores e, sei lá, para quem é completista tem aqui o número 25. Galera, então, uniforme negro do Homem-Aranha chegando. Um destaque legal, ó. A lombada dessa nova temporada, ela é preta. Temos muito que conversar aqui. Primeiro de tudo, gente, eu acho muito legal a proposta dessas sagas da Panini. A primeira temporada do Homem-Aranha, para vocês terem uma ideia, saiu dos anos 80 até 84, então de 84 anos de publicação do Homem-Aranha, mas não é só a revista Amazing Spider-Man, na verdade sai tudo, então é o Marvel Team-Up, é o Peter Parker Espetacular Homem-Aranha e o Amazing Spider-Man, então são 3 revistas do personagem em sequência, tu tem realmente a sensação de tu tá vendo a evolução do Homem-Aranha através dos tempos. Então essa ideia, ela continua aqui na segunda temporada, logo nesse primeiro volume. Tem tanto o Peter Parker, o Amazing e o Marvel Team-Up. Eu acho que não tem como não começar com a última edição da saga do Homem-Aranha, né, a edição 24 da primeira temporada, que justamente termina com esse quadro, com o nosso querido Peter Parker indo parar no mundo bélico lá nas Guerras Secretas, que eu acho que vocês devem conhecer do outro lado, né, aquele evento criado pela Marvel para vender boneco, mas que, entre tantas coisas, rendeu um novo uniforme pro Homem-Aranha. E uma curiosidade, vocês sabem que, na verdade, a primeira aparição do uniforme negro é justamente aqui no Amazing Spider-Man 252. Sim, o Peter, como eu mostrei, ele volta do mundo bélico com o uniforme, etc. Mas a edição 8 das Guerras Secretas, que é quando acontece, né, especificamente o surgimento do uniforme na cronologia, na verdade ela vai ser publicada meses depois, né? No mesmo ano, mas é depois que realmente a gente vê. Vocês entenderam, né? Cronologicamente, a revista do Homem-Aranha está adiantada. E a ideia do uniforme tem uma curiosidade muito legal, porque ela não foi dada por um editor da Marvel. Na verdade, foi um fã, o nome dele é Randy Schiller. Ele mandou uma carta para a Marvel e o Jim Shooter comprou a ideia do uniforme negro por $220. Pensa no quanto isso foi um bom negócio para a editora. Gente, $220, sei lá, a Marvel vende 3 camisetas, já pagou. Mas então, a informação de que que o Homem-Aranha teria um uniforme negro na revista, ou seja, haveria uma mudança, né, na roupa do personagem, vazou para os fãs e teve uma chuva de cartas na redação da Marvel com a galera dizendo não, vai dar errado, não vai ser legal. E os próprios roteiristas da editora não queriam mexer no Homem-Aranha. Tanto é que o Tom DeFalco aqui no começo, ele escreve pelo menos umas 2 revistas, porque ele foi o cara que teve coragem. Para vocês terem uma ideia, a primeira orientação do Jim Shooter pro Tom DeFalco foi, cara, apresenta o uniforme na 252, aí na 253 ele não precisa mais estar lá. Um pouco depois, a ideia foi estender pelo menos por 8 edições, o Peter usando o uniforme, só que aí, galera, teve uma sessão de autógrafos da Amazing Spider-Man 252 lá nos Estados Unidos e foi um estouro nos anos 80, assim. Os caras tiveram que fechar a loja, não cabia mais gente de tanto fã querendo uma edição assinada da primeira aparição do novo uniforme do Homem-Aranha. Pô, galera, que baita história. Eu acho que esse é um bom momento de abrir um parênteses, tá? Esse nível de pesquisa tu não encontra fácil na internet brasileira, então se puder apertar no botão do like, eu te agradeço muito. Dito isso, vamos lá para as histórias que tem aqui no encadernado da saga do Homem-Aranha da Panini. Segue aquele padrão de 144 páginas e tem 5 edições, né, originais do personagem. Primeiro tem um texto do Samir Naliato, né, editor da Marvel aqui no Brasil, para na sequência ter os créditos e eu acho que aí já começa a história. Aí já tem a capa e a primeira página. Aqui no começo é muito legal porque ninguém reconhece o Homem-Aranha, né? Aqui na página 10
ele aparece e o povo de Nova York acha que é um novo super-herói. Então isso acaba virando uma piada recorrente ao longo do quadrinho, e aí aos poucos o leitor percebe que esse uniforme tem algumas capacidades diferentes, né? Sei lá, o Peter ele consegue pegar a câmera fotográfica e encostar no uniforme que ele absorve, e eu não sei onde é que essa câmera acaba sendo guardada, mas isso acaba acontecendo, né? Aos poucos ele percebe, inclusive, que o uniforme consegue se moldar para virar uma roupa, né, normal. Nessa época, o Peter estava com a Felícia, né, com a Gata Negra, e isso vai ser bem desenvolvido aqui nesse começo. E, gente, a dinâmica dos dois é uma das partes mais legais. Mas é isso, essa primeira edição é mais para mostrar o retorno dele, não tem nada tão espetacular. Daqui a gente vai para a edição mais sem graça do encadernado, que é o Marvel Teen Up. Vamos lá. O Homem-Aranha estava sumido, então o Demolidor ele vai investigar um assassinato envolvendo o dono de uma loja de penhores. Aparentemente isso tem relação com o Rei do Crime. E aí mais pro final da história, aqui tem bastante Demolidor, como vocês podem ver. E aí mais pro final da história, o Peter aparece, né, com um uniforme negro e eles vão acabar resolvendo o problema juntos. Sei lá, gente, tem pouco Homem-Aranha, tem pouca porradaria. Eu acho que também é uma história que não desenvolve, vamos dizer assim, o contexto do personagem como um todo, né? Meio que uma aventura separada. Enfim, daqui a gente vai pro Peter Parker, Espetacular Homem-Aranha, edição 90. E aí o foco é completamente na Gata Negra. Porque na edição anterior da saga do Homem-Aranha, né, que seria a edição 24 da primeira temporada, ela fez um acordo com o Rei do Crime para ganhar superpoderes. Porque ela é muito apaixonada pelo Homem-Aranha, né? Não pelo Peter Parker, mas pelo Homem-Aranha. E o plano dela é ganhar habilidades mais avançadas para poder combater o crime junto com o nosso querido Aracnídeo. Só que isso coloca o personagem num dilema moral muito grande. Ela ganha duas habilidades, mais agilidade e também um poder de criar azar nos seus inimigos. Então, sei lá, o cara vai dar um tiro nela, a arma acaba trancando. Eu acho que a parte mais legal dessa história é quando ela vai na Mansão dos Vingadores. E aí o Visão conversa com ela sobre a questão da Gata Negra ser originalmente uma vilã e aos poucos ela está se redimindo. Então é bem legal que a Felícia ela entra num dilema moral muito grande. Depois corta para o Amazing Spider-Man, numa história onde um jogador de futebol americano está envolvido num esquema de partidas compradas, e aí o Peter, enquanto repórter, tem que entrevistar o cara e ao mesmo tempo o Homem-Aranha, né, enfim, vai salvar ele da máfia. É uma história que também não desenvolve muito o entorno do Homem-Aranha, mas é muito legal, assim, o dilema do cara, por tudo que ele passa, né, como o irmão dele se envolve no problema, enfim. Depois tem o Peter Parker Espetacular Homem-Aranha com a Gata Negra, junto com o Peter enfrentando o Blob, e essa história é legal porque desenvolve a questão da Tia May, que vai ter um problema com o Peter, mas principalmente é legal de ver ele junto com a Gata Negra, sabe? A dinâmica dos dois é muito bacana, né? Aqui o Peter ele entrega a câmera fotográfica para ela, né? E fala, olha só, Felícia, bate umas fotos aí que eu vou resolver o problema. É legal que aqui na página 123 tem os designs do Rick Leonardi para o uniforme negro do Homem-Aranha, né? Ele não criou o uniforme, mas é o design que ele vai usar ao longo da revista. E aí tem a última parte do encadernado, que é a Amazing Spider-Man 254, que eu acho que é a história mais empolgante, porque ela continua a treta Homem-Aranha e Duende Macabro. Eu não vou dar muito detalhe, mas é bem legal. E também retoma aquela questão, né, do Peter ter um problema familiar e não conseguir lidar com, beleza, ser um super-herói e ter uma vida, né, como um ser humano normal. O encadernado da Panini não tem nenhum extra, eu não vou mostrar a última página, né, mas termina aqui com os créditos. Gente, que leitura bacana, me deu muito essa sensação de, ok, estou vendo a história acontecer, né? Primeiro a aparição do uniforme negro. Eu já li algumas histórias que vêm depois disso. Por exemplo, eu li aquela onde o Peter vai no Reed Richards para ele analisar o que é esse uniforme. E aí tem aquela cena clássica, né, do Peter usando um saco na cabeça e o uniforme lá do Quarteto Fantástico. Gente, essa publicação é só joinha, então. Como eu falei, momento histórico, Panini acertando a numeração e principalmente eu acho que é uma nova brecha para novos leitores. Então você aí que de repente quer começar a ler Homem-Aranha, esse volume 1, tá? Que não é volume 25, é uma bela porta de entrada. Peraí, antes de acabar, 2 destaques. Primeiro, na página 82, temos um motorista mostrando o dedo pro Homem-Aranha. Olha aí, Marvel, sua safadinha. E na página 142 é a Marvel fazendo um jabá
né, tem uma pequena propaganda ali do J. Joe, né, que é a revista que a editora também publicava ali na época. Agora é o teu momento de ir aqui embaixo expressar a tua felicidade com o fim da numeração dupla das sagas da Panini. Pelo menos da saga do Homem-Aranha segunda temporada, né? Eu acho que as outras ainda se mantêm. Foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de... tá difícil hoje. É que eu dormi pouco. Lembra de apertar no botão do like e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.